há 2 dias. Sem internet, nem no centro nem na região de Leningrado. Putin vendeu São Petersburgo como sua marca pessoal. Era polo tecnológico russo, superestrela europeia. Cemitério digital. Luzes acesas, pulso morto. Em 11 de dezembro, 6 milhões de pessoas aqui foram desconectadas de repente da rede. Banco móvel caiu, filas nos caixas eletrônicos aumentaram. Voos cancelados, Telegram, redes fora. Botão de pânico do Kremlin. Rússia. Ouçam com atenção os desabafos desta jovem que nos fala do centro de São Petersburgo. Sem internet há 2 dias. Nenhuma. Nem no centro. Nem na região de Leningrado. Nada. Só apps da lista branca funcionam. Porque esta jovem conseguiu romper o bloqueio de Putin e bradou ao mundo inteiro a verdade que o regime de Putin destruiu. Medieval. Vídeo desmente Putin sobre São Petersburgo. Internet cortada prova tirania de Putin. Como começou a revolta silenciosa, lançando 6 milhões na escuridão? Ao olhar a anatomia técnica do caso, vemos muro invisível erguido no céu em 12 de dezembro. Autoridades disseram ser medida militar, com supostos drones ucranianos chegando. Cortaram sinais, sob pretexto de ameaça de drones. Mas dados de campo desmascararam a mentira. Mesmo após a ameaça, internet não voltou, ao contrário, a interrupção piorou. Moscou Teams, céus seguros, tela sem conexão. Isso não foi uma medida militar, foi uma operação de blackout de informações sistemática e planejada. Infraestrutura estava lá, mas Kremlin fechou válvulas digitais. Na cidade, usuários relataram, mesmo com sinal cheio nos celulares, os dados zeraram, a infraestrutura existe, mas válvulas digitais fecharam. Crise atingiu nível inédito, especialmente domingo, 14 de dezembro, em São Petersburgo e região de Leningrado. Segundo dados de campo do Fontanka, fonte local confiável da região, a internet móvel sumiu em massa e ao mesmo tempo. Não foi local, como falha de estação base ou corte de fibra óptica. Foi desligamento sistemático, controlado de um único centro, cobrindo toda São Petersburgo, subúrbios e áreas industriais. Na cidade, pessoas viram, horrorizadas, dispositivos inteligentes nos bolsos, essenciais ao seu cotidiano, virarem inúteis montes de... Enquanto todos procuravam sinal nas ruas, com celulares, o pulso digital da cidade parou completamente. Ao mergulhar a fundo nos detalhes técnicos deste bloqueio digital, fica clara a agressividade da intervenção estatal. Apps como o Telegram e o WhatsApp, em que russos confiam para a comunicação, foram completamente silenciados. Não só redes sociais, artérias comerciais da cidade foram cortadas. Apps bancários não acessaram servidores, os das lojas caiu, e pessoas ficaram sem acesso ao dinheiro. VPNs usadas para burlar a censura digital foram agressivamente caçadas pelo regulador russo Roskomnadzor, protocolos detectados e bloqueados de imediato. No segundo e terceiro dias da crise, moradores de São Petersburgo relataram que até o Wi-Fi doméstico ficou instável, e a cidade virou uma gaiola digital, portada do exterior. Então, por que o regime de Putin submete a cidade mais ocidental, instruída e economicamente ativa à tortura medieval, apenas por medo de um ataque ucraniano? Não. A resposta não está só em estratégias militares, mas também em notícias terríveis da frente econômica que abalam o Kremlin. Rosneft, maior empresa russa, financia o orçamento estatal e sustenta Putin, informou queda de 70% no lucro nos primeiros 9 meses de 2025.
Esse número não é só perda ou ano ruim. Mostra a máquina de guerra russa sem combustível e fonte de financiamento do exército secando. O pacote de sanções do ZUM, anunciado em 22/10 e aplicado em 22/11, retirou cirurgicamente petróleo russo dos mercados globais. Para impedir que esse fracasso enorme fosse discutido, viralizasse no Telegram e virasse onda de fúria, Putin precisou cortar a internet de toda a cidade. Análises técnicas e especialistas indicam que, nesse processo, a Rússia testou sua internet soberana, trabalhada há anos para criar intranet isolada do mundo exterior, mas o teste saiu do controle e virou caos. Segundo análise do Digital Report, ao tentar cortar o fluxo de informações externo e fechar túneis de VPN, autoridades paralisaram, por engano, suas redes de comércio interno, sistemas interbancários de dados e linhas logísticas. Provedores de internet, por ordem do Estado, tentaram filtrar o tráfego com inspeção profunda de pacotes, DPI, sobrecarregando o sistema e causando colapso em cadeia. Esta situação é a prova mais clara de como a paranoia e a obsessão por controle de Putin corroeram por dentro e tornaram disfuncional a própria infraestrutura tecnológica da Rússia. Nesse processo, a crise enfrentada por gigantes como Rosneft e Lukoil ultrapassou o simples problema de balanço, virando uma crise de ausência estatal sentida nas ruas de São Petersburgo. O colapso da infraestrutura tecnológica urbana coincide com falência dos gigantes da energia. Sem conseguir vender-se o petróleo e perdendo receita, a Rússia ainda desfere segundo golpe na própria economia ao gastar enorme orçamento de censura para ocultar essa perda do povo. Silêncio das antenas em São Petersburgo reflete, digitalmente, o fluxo travado em Moscou. Apagão digital gerou revolta em São Petersburgo. Milhões acostumados à modernidade acordaram numa manhã e se viram de volta antes dos anos 1990. Segundo o relatório do Fórum 24, bloqueio digital de 2 dias causou explosão de raiva e sensação de impotência na população. Pessoas reagem ao corte arbitrário e sem aviso, pelo Estado da comunicação, direito fundamental, no século XXI, grafites nas ruas, estações de metrô e paredes de prédios, como protesto, mostram que a paciência popular já se esgotou. Grafite contra a censura digital. Paredes falam, telas não. Perigo ameaça hoje e amanhã sagrado russo. Análises preocupantes da EA Daily e do Digital Report alarmaram moradores e alertam: São Petersburgo e região de Leningrado podem passar feriado de Ano Novo sem internet. Na cultura russa, Ano Novo não é troca de calendário, é maior feriado nacional. Famílias reúnem-se e vêem discurso presidencial. O risco de que essas celebrações ocorram no escuro, sem comunicação e em isolamento pode levar à agitação social a níveis sem precedentes e incontroláveis. Putin chegou a roubar o feriado mais querido do povo para salvar-se politicamente. Isso pode ser o golpe final que corta o vínculo entre sociedade e Estado. O efeito cascata econômico cria um efeito dominó ainda mais destrutivo, humilhante e irreversível. O colapso de Rosneft e Lukoil desencadeou reação em cadeia, devolvendo à Rússia a economia soviética, sombria, ineficiente e primitiva. Desespero do Kremlin. Não há dinheiro, o rublo não tem valor no mercado internacional e o sistema SWIFT está fechado. Trigo por petróleo e peças sobressalentes chinesas ou tanques por gasolina. É o colapso do sistema financeiro moderno e superpotência mendigando globalmente. Até agora, confirmou-se ao menos 8 operações com esse método. Isso é gota no oceano para toda a economia russa. Rússia de Putin tenta sobreviver fazendo escambo como mercadores medievais. Enquanto isso, a crise logística cresce nos oceanos, invisível,
mas gigantesca. Centenas de petroleiros vagam nos oceanos, navios fantasma, sem compradores por sanções e proibições de seguro. Navios levam a riqueza russa, mas não viram dinheiro. Desde o fim de outubro, receitas de petróleo da Rússia caíram 34% e queda acelera semanalmente. Putin continua a carregar o petróleo não vendido em navios para parecer forte nas estatísticas internas e dizer que a produção não caiu. Mas encalhe não gera receita, só custo de armazenagem. O petróleo recorde, a espera no mar não salva a economia russa, é pedra pesada no pescoço, que a arrasta. Quando olhamos para o quadro geral de uma perspectiva estratégica, este apagão digital em São Petersburgo e a falência financeira da Rosneft mostram o colapso ruidoso de dois pilares gigantescos que formam a matriz estratégica da Federação Russa, a capacidade do Estado e a integridade ideológica. O primeiro e mais tangível colapso é a incapacidade do Estado de cumprir suas funções mais básicas e mínimas. O cenário de apagão de Ano Novo, alertado pela EA Daily e que aterrorizou a população local, não é apenas o cancelamento de uma celebração ou uma falha técnica. Fracasso total do Estado em cumprir promessa de dar eletricidade, internet, segurança e padrão de vida normal aos cidadãos. Um governo incapaz de manter comunicação na segunda maior e mais desenvolvida cidade, onde vivem 5,6 milhões, e de assegurar que cidadãos usem dinheiro, perdeu pretensão de ser superpotência internacional. Esta situação marca o início do processo definido na literatura de ciência política como um Estado falido. Enquanto tenta subjugar a Ucrânia e chantagear a Europa com energia, Putin não administra infraestrutura nem mantém os telefones funcionando direito. Um Estado mede soberania pela capacidade de servir cidadãos em seu território. A Rússia a perdeu. Colapso ideológico nas mentes russas. Na TV estatal, bastião propagandístico do regime e arma de Putin ao povo, o ocorrido abalou profundamente sua legitimidade. Ao vivo, um convidado comparou as políticas duras do Estado russo contra os jovens à Alemanha nazista, equiparando indiretamente a liderança atual a inimigos históricos, revelando fissuras no sistema profundas e já fora de controle. A narrativa da Grande Guerra Patriótica é a pedra angular da identidade russa, mas próprios russos questionam isso na TV estatal agora. Um regime que discute prender jovens e impõe um bloqueio digital ao seu próprio povo está preparando seu próprio colapso moral. Economicamente e diplomaticamente, a Rússia virou buraco negro isolado, colapsando e totalmente desconectada do sistema global. A mudança para escambo, vangloriada pelo Kremlin, significa apagar completamente a Rússia do comércio global e bani-la do sistema financeiro. Este é o tapa mais duro e concreto para Putin, que por anos defendeu a tese de que as sanções do Ocidente fortalecem a Rússia e não a afetam. Se a maior petroleira de um país não consegue receber dinheiro ao vender-se o petróleo, a commodity mais disputada, e precisa trocá-lo por trigo, tanques ou carros, a moeda desse país acabou e sua reputação comercial zerou. Para manter poder e guerra, Putin aceitou atrasar a Rússia 30 anos na economia e mais 50 na mentalidade. No entanto, essa regressão atinge não só opositores liberais, mas também oligarcas que lucram com o sistema e pobres. Sem dinheiro, sem lealdade. Sob prisma geoestratégico, a doutrina russa da energia como arma também se suicidou neste processo. Enquanto ameaçava congelar a Europa, Putin virou vendedor, oferecendo grandes descontos à Índia e China apenas para vender seu petróleo. Mas nem esses descontos superam o obstáculo logístico das sanções do ZEU. A ineficácia da frota fantasma mostra que a Rússia arrisca perder não só mercado ocidental, mas também de países amigos. Porque nem China nem Índia querem arriscar bancos e comércio com o Ocidente pelo petróleo russo.
O blackout em São Petersburgo foi um passo de pânico para encobrir esse desespero, mas não serviu para nada além de anunciar a fraqueza da Rússia para o mundo inteiro. Assim, a escuridão sobre São Petersburgo não é blackout passageiro nem falha técnica, mas sinal do fim de uma era. Putin achou que ocultaria a verdade calando 5,6 milhões, cortando internet. Mas balanços minguantes da Rosneft, petroleiros apodrecendo no mar e grafites irados nos muros de São Petersburgo já romperam muros de censura erguidos pelo Kremlin. A estabilidade, única grande promessa do Kremlin, sumiu naquela noite, com russo impotente à espera diante de um pus quebrado. Para a Rússia, ao entrar no novo ano na escuridão, isolamento e ansiedade, mensagem agora é clara, inevitável. A guerra não está só na fronteira e nas frentes. Agora está nas ruas de São Petersburgo, nas contas esvaziadas e internet cortada. Mesmo que as luzes voltem um dia, não há saída deste túnel escuro onde a Rússia entrou. O que vocês pensam? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para novos vídeos. Obrigado por assistir.